Excelente dia! Hoje vamos falar excelente noite, na verdade, mas é para qualquer horário que você for assistir. Mas essa veiculação agora às 8 horas da noite, toda quarta-feira. Fique atento, fique ligadinho. Eu sou Sâmia Cruanes Dias, treinadora e também consultora na área de vendas, trabalhando inovação com inteligência artificial e estou aqui comandando esse podcast maravilhoso. Fale mais sobre isso, que você encontra tanto no canal do YouTube quanto também no Spotify. Não consegue assistir? Quer só ouvir? Tá lá no carro? Liga lá rapidinho que você tem acesso a todo o conteúdo maravilhoso. E, gente, vamos combinar, hein? Hoje, especial. Toda vez é especial, sabe, Enéas? Então, assim, mais um assunto que eu acho que bate muito na porta e poucas empresas param para pensar nesse assunto, que é justamente o quanto de lucratividade a sua venda está trazendo, né? Será que você sabe realmente a margem que você coloca no seu produto? Então, nada melhor do que entrar também com esse assunto falando, ó, desconto não paga conta, o verdadeiro preço de vender mal. Porque, vamos combinar, o que tem gente que tem o vício de dar desconto é terrível. Mas a gente vai tratar a respeito disso aqui. Estamos com um especialista na área financeira, o meu amigo muito querido, Enéas. Enéas Eller ou Eller? É Eller. Eller, muito bem. Olha só, gente, quase 20 anos de atuação no mercado financeiro, é auditor com foco em processos, especialista em gestão financeira empresarial, profissional em finanças pessoais e gestão de ativos, facilitador de treinamentos práticos em finanças, gestão e investimentos, mais de 3.000 pessoas impactadas em palestras e treinamentos, autor do livro Escolha Enriquecer, que a gente já vai falar um pouquinho sobre ele, e também parceiro da Zaros Escola de Negócios, dando aula para empresários e em como trabalhar o seu lado financeiro, pensar no seu DRE, como fazer os lucros. Também tem um workshop chamado Calcula lá, não é isso, Enéas? Isso. Seja muito bem-vindo, gratidão por aceitar o meu convite, Enéas. Obrigado, agradeço aí pelo convite, né? Fico muito feliz de estar aqui. A Sâmia já parceira de algum tempo aí que a gente trabalha juntos, né? Então a gente procura aí trazer, apesar de áreas diferentes, mas são muito correlatas, né? Sim. Então fico muito feliz de estar aqui, espero contribuir um pouco com o debate, enriquecer um pouquinho a maneira de pensar de quem nos assiste aí. Legal, joia, gratidão. Agora vamos falar do seu livro, Escolha Enriquecer. O que ele fala? Esse é um livro sobre finanças pessoais e investimentos, né? Eu entendo que as pessoas que querem ter um futuro financeiro próspero têm que pensar bem antes. A gente precisa ter um pensamento de longo prazo, de planejamento, e isso falta um pouco. Falta um pouco de clareza, falta um pouco de visão de longo prazo, né? Não é fácil a gente, às vezes, abrir mão do hoje para ter um amanhã tranquilo, mas é importante. Todo mundo precisa cuidar do seu patrimônio, crescer a sua riqueza, porque no futuro a gente vai precisar, né? Em algum momento a gente vai precisar, né? Quanto antes a gente pensar nisso, melhor. Quanto antes você começa, mais barato fica. Tá. Olha, quanto antes começa, mais barato fica. É interessante. E assim, não é cultural do nosso país, né, Enéas? Poupar, fazer investimentos, pensar no amanhã. A gente não aprendeu isso na nossa infância, né? Especialmente quando a gente fala de longo prazo ali, aposentadoria, patrimônio, a gente não pensa nisso, né? A gente pensa muitas vezes em governo, em INSS, em previdência, né? Mas em algum momento a gente tem que assumir essa responsabilidade, que já é mais comum em alguns países mais desenvolvidos, né? É comum que a pessoa seja responsabilizada pelo seu futuro financeiro. Uhum. Mas a gente está chegando lá. É isso aí. A gente tem que pensar positivo para justamente fazer com que as pessoas pensem nesse amanhã e até mesmo um investimento, vamos dizer assim, a curto prazo. Ah, eu quero trocar de carro, mas eu sei que o financiamento custa muito mais do que se eu fizer esse provisionamento antes, né? Uhum. Se eu pensar em guardar esse dinheiro antes. Sim, essas decisões financeiras que às vezes parecem pequenas, né? Elas vão se acumulando durante a vida
E aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente olha para trás e vê que a pessoa podia ter ali um patrimônio enorme, mas isso aí foi se perdendo com pequenas decisões ali. Optou-se por pagar mais em um bem, por exemplo, um carro, né? Enfim, o carro é um exemplo clássico, né? Que é uma decisão que todo mundo tem que tomar e todo mundo troca de tempo em tempo. Mas é isso, a diferença, só para usar esse seu exemplo, a diferença entre alguém que poupa, que se planeja, que troca de carro a vida inteira à vista e alguém que está sempre pagando parcela, ao final de ali algumas décadas é um absurdo, assim. Então costuma ser um resultado de milhões, né? Mas a gente não enxerga, né? Porque está sendo pago ali mês a mês e tal. Mas é uma coisa bem interessante. Eu abordo isso no livro, inclusive, como que às vezes algumas escolhas ali, se tomar de forma consistente, vão ajudar a construir um futuro financeiro bem próspero. Perfeito. E olha só, gente, a gente sabe que o assunto hoje não é investimento, né, Enéas? Mas você volta num outro momento para justamente conversar com a gente a respeito desse assunto, porque ele é muito importante, ele é interessante. Quando a gente fala sobre fazer investimentos na empresa, então, nem se fala o quanto que dos resultados que você tem, você joga isso para investimentos futuros, quanto que há de separação nesse sentido, porque também é necessário, né, Enéas? Então, gente, outro momento eu trago o Enéas aqui para falar a respeito desses investimentos tão importantes, não só para sua vida pessoal, como também para sua vida empresarial. E, Enéas, o nosso público aqui, ele é todo feito de empresários e líderes. Então, são pessoas realmente que precisam fazer esses investimentos e pensar no futuro da empresa e da família, né? Com certeza. O empresário, o autônomo é quem mais precisa. Aliás, já está mais acostumado a tomar conta das coisas mesmo, né? Tem que tomar conta dessa área aí das finanças de longo prazo. Faz muita diferença. É isso aí. E, gente, falando agora do nosso assunto principal. O que acontece? Por que eu trouxe o Enéas aqui? Eu falei para ele. A gente até conversou, né, Enéas? O que nós vamos falar no podcast? Sobre investimentos, sobre precificação. Eu falei, Enéas, vamos falar sobre a precificação dos produtos, vamos falar sobre margem, vamos falar sobre desconto, quanto que isso pode afetar os resultados da empresa. Então, é uma pessoa totalmente capacitada, porque, gente, a gente sabe que lucro não nasce do volume de vendas. Tem empresário que acredita que sair vendendo, quanto mais vender, mais vai lucrar, mais retorno tem. E não para pensar, não para analisar como que tá o resultado dessas vendas, o quanto tem de margem. Você sabe que essa semana eu prestei consultoria para uma empresa onde a gente está trabalhando essa questão e eu falei, você parou para pensar o quanto de margem você colocou para ter a lucratividade? Porque também não é uma decisão tão simples de se tomar. Tem que analisar mercado, tem que analisar concorrência, poder verificar tudo isso. Mas, Enéas, conta aqui pra gente, por que tantas empresas vendem bem e mesmo assim elas não têm lucro? Bom, vamos lá, tentar encurtar aqui a história. Basicamente, todo mundo enxerga faturamento, porque faturamento é fácil de enxergar e de medir. Né? Sim. Se você pegar uma roda de empresários e perguntar para todo mundo quanto faturou, provavelmente vai saber. As metas de venda são metas de venda, de faturamento, né? Sim. Então, isso está sempre na cabeça do empresário e é normal que ele busque otimizar, maximizar a venda, né? Isso é saudável, a gente quer vender cada vez mais e não está errado, né? Mas por que acontece, às vezes, da empresa crescer e o lucro não aparecer? Porque não enxerga o resto. Então, por exemplo, a margem de contribuição, a gente costuma chamar de margem bruta, que é quanto que o produto ele deixa de dinheiro depois que você paga ali a matéria-prima, os custos diretos ali, isso é extremamente relevante. Se ele perde isso de vista, existe um risco dele aumentar as vendas e diminuir a margem. Então, o que acontece? Quando você aumenta as vendas, você garante que você está aumentando o seu trabalho. Sim. Qual que é o nosso objetivo como financeiro? Garantir que, além de aumentar o seu trabalho, você aumenta também o seu resultado. Uhum. Né? Então, essa atenção, especialmente às margens, vai fazer toda a diferença. Toda empresa vai ter um mix de produtos que muitas vezes tem margens diferentes. E conhecer essas margens vai fazer com que você tome decisões, às vezes, de vendas que são saudáveis, vão trazer caixa, né? Eu gosto de um exemplo que aliás, se procurar, acha vários, mas
Por exemplo, você tem a estratégia daquelas empresas que vendiam impressora, HP. Certo, sim. Hoje em dia ninguém usa mais isso, né? Mas, então você tinha lá, comprava a impressora era barato, era um negócio extremamente barato, e aí você ia comprar o cartucho era caro. Sim. Provavelmente, a HP vendia a impressora com prejuízo, porque era muito barato. O lucro estava no cartucho. O lucro estava no cartucho. Só que a gente só... E essa estratégia funcionava. Sim. Só que a gente só pode criar uma estratégia dessa se a gente conhece as nossas margens. Isso acontece em restaurante, em fast food. Sim. Às vezes o cara tem um produto ali que a margem é ruim, mas é só para atrair o cliente, né? Estratégia de promoção, você tira lá, deixa um produto com margem pequenininha, ou até mesmo com margem negativa, às vezes o supermercado faz isso, mas porque você quer que o cliente pisa lá dentro. Depois que ele pisa lá dentro, ele vai consumir. Só que só dá para você ter esse tipo de conversa se você conhece as suas margens, né? Sim. Então, acho que o principal assim, erro seria não conhecer as margens, não conhecer o quanto que cada produto te entrega de retorno. Tá. E você acha que esse é o principal erro na formação de preço ou tem algum que você olha assim que é gritante na hora que a pessoa tá lá fazendo todos os cálculos para poder verificar o quanto que vai custar aquele produto para o consumidor final? Qual é o erro que você costuma encontrar aí nas consultorias? Certo. Bom, geralmente o que a gente observa é que eles acabam ou não considerando todos os custos que deveriam, tá? Então, é um ponto que eu bato muito firme, assim, nas minhas aulas, sempre quando eu tô ali ensinando, custo não é só matéria-prima. Sim. Tá? Então, por exemplo, você tem um negócio de prestação de serviços. Prestação de serviço, você não consegue, você não tem matéria-prima. Sim. Né? Por exemplo, um escritório de advocacia, uma agência de marketing, enfim, um escritório de contabilidade, né? Só que qual que é a sua matéria-prima? São as horas dos seus operadores. Então, você tem que mensurar isso aí, saber quanto está custando a sua prestação de serviço. Sim. Você pode ter um cliente lá que nem lucro dá. Isso acontece direto. Tem um cliente que só dá trabalho e você vê, nossa, eu gasto 20 horas do meu atendente aqui e esse cara não está pagando nem as horas do meu atendente, né? Mas como eu falei, por isso que acho que falta essa atenção para essa... Porque quando você olha isso aí é fácil tomar a decisão, né? Tá. Depois você enxerga e fala, não, então esse cliente aqui ou renegocia ou vai embora. Tudo bem. Só que antes de você olhar, antes de você enxergar, a gente não sabe. Às vezes é um achismo. O dono, eu acho que esse aqui não faz muito sentido, né? Então, acho que o diagnóstico é a parte que falta e o erro, às vezes, é precificar errado, né? Não colocar todos os custos. Né? Cita alguns. Por exemplo, a gente já falou aqui da matéria-prima em si, que é necessário computar, mas outros custos que você olha e fala assim, gente, isso é primordial na hora que você for precificar. Se você não colocar isso, você já tá... Cita alguns, só para o pessoal ter noção. Bom, mais importante, matéria-prima. Tá? Em alguns casos é produto, é matéria mesmo, em alguns casos é horas. Sim. Né? Isso pode acontecer. Aí depois, toda venda, ou a maioria delas, vai ter imposto sobre vendas. Sim. Como ele é um custo proporcional à venda, é um custo direto. Então, quanto mais você vende, mais imposto você paga. Sim. Isso tem que estar dentro do cálculo. Porque se você vai vender um produto por 100 e a matéria-prima é 50... Não vai sobrar 50 para a empresa. Por quê? Você vai ter mais 5 ali de imposto. Aí você vai ter mais a comissão do seu vendedor, que também é proporcional à venda. O que eu vejo faltar são o custo financeiro. Né? Se você tem muita venda no cartão, você tem que colocar ali o custo financeiro. A taxinha. Até mesmo em alguns casos a inadimplência é relevante colocar. Não é em todos os casos, a pessoa às vezes não tem esse... Quando é B2B tem mais, né? Você precisa provisionar um pouquinho ali. Então isso tem que entrar na conta. O que eu vejo mais? Não, eu paguei X na matéria-prima, vou multiplicar por 2, por 3 e vender. Tudo bem, às vezes no feeling pode até dar certo. Mas a questão você pode estar deixando de lado custos que mudam completamente o jogo, completamente a sua margem, né? E aí o dono, o empresário, não toma a melhor decisão, né? Porque não enxerga. Então, é o que eu falo, depois que você enxerga, tomar decisão é fácil. O cara vai bater o olho ali e falar, não, peraí, isso aqui não compensa, isso aqui precisa de mais, de menos e tal. Mas aí, acho que o problema, a falta, tá em enxergar, né? Abrir ali o custo do produto. Acho que esses que eu falei são os que mais afetam ali o preço. Eu não tô falando de custo indireto, tá? Por exemplo, o aluguel, isso não. Isso é mais complicado você colocar na precificação, porque se você tiver
uma vasta gama. Isso vai mudar o rateio, né? Conforme você tem mais Você produtos. teria que diluir tudo naquilo que você vende, fazer curva ABC para entender onde ele coloca o valor, Isso. etc. Mas aí já não é, tecnicamente não entra na parte de precificação, porque o que importa a precificação é a margem bruta, né? Tá. Se a sua empresa é pesada, ineficiente, paga muito de aluguel, de folha, administrativo e tal, aí é um outro problema, né? E esse tipo de custo você resolve com volume. Aí tudo bem. Porque aí com mais volume você dilui mais. Aí você define isso na meta daquilo que você precisa vender, para justamente você conseguir pagar todas as contas que tem ali no mês e ainda sobrar a gordura. Porque, gente, também esse é um outro ponto que eu vejo de erro na hora de definição de meta. Colocar o valor, falar assim, a minha empresa ela tem que vender 100 mil, nossa, paga todas as contas. Eu pago a comissão do funcionário, eu pago o produto, tudo, só que no final das contas não sobra, não tem lucro. Você deve ver muito isso também, não vê? Porque eu falo assim, esse é o limite. Só que a gente não pode pensar no limite, né, Enéas? Não, o ponto de equilíbrio, que é o termo que a gente usa para aquele... Assim, você precisa faturar aquele tanto para não ganhar nada, né? E não pode ser meta de venda, né? Porque aquilo ali é o mínimo para a empresa sobreviver. Exato. E às vezes acontece isso. Você vê que às vezes a meta dos vendedores, quando você soma elas, tá ali no ponto de equilíbrio. Às vezes está até abaixo, depois que a gente faz a conta ali com todos os custos, né? É um cuidado que tem que ter, sim. Você não quer incentivar o seu vendedor a parar de vender abaixo da meta, né? Então, acho que... Aliás, essa parte de comissionamento é bem interessante. Acho que casa muito, assim, o financeiro com a parte de vendas. Porque, se bem feito, ela tem o potencial de aumentar a lucratividade da empresa. Sim. Acho isso bem interessante. Quando a gente, por exemplo, né, a maneira como você faz as metas para os seus vendedores não precisa necessariamente ser só em cima ali da quantidade que ele vai vender, né? É importante você estimular a venda de produtos que têm as margens melhores, Sim. que é o que acontece, por exemplo, em fast food, em restaurante. Você vê que o vendedor ele quer vender certas coisas, não é tudo, né? Porque ele sabe que se ele vender aquilo ali, ele vai ter um bônus. Então, você quer incentivar o cara a vender o quê? O que tem mais margem. Aquele produto vaca leiteira ali, que todo mundo, né? Ou até pior, aqueles que só estão ali para atrair o cliente, você não vai ficar pagando ali um monte de comissão para o vendedor vender aquilo. Você quer que ele venda o quê? Os produtos que dão resultado, né? E uma coisa que eu vejo muito também, a gente vai entrar na questão de desconto, e o que eu acho essencial é você justamente verificar como que você vai pagar o comissionamento do seu vendedor em cima da margem que ele está trabalhando. Por quê? Porque você precifica um produto onde você está colocando 30% de margem. Ainda, vamos supor que desses 30%, 10% é de comissão do vendedor, certo? Só que, e o desconto? E aí é que entra o grande problema, porque se você não pensa no máximo de desconto que pode ser dado e não trabalha a sua tabela de preço para mostrar para o vendedor o quanto, até onde ele pode ir, isso vira um problema gigante. E eu vejo, Enéas, uma situação onde, claro que todo empresário já deu desconto para poder vender. Eu falo assim, dar desconto é errado? Não. Só que existe o jeito certo de dar desconto. Desconto é estratégico. Por que é estratégico? Porque eu vou entender, primeiro, quem é esse cliente. Vamos falar no setor de serviços, tá? Existe aquele cliente que nos dá muita visibilidade, certo? Que vai te trazer novos clientes. Então, se houver a necessidade de você dar um desconto, você vai entender o quanto você quer fechar negócio. Você quer realmente... aí é trabalhar a negociação, né? O que é inegociável para você ou até onde você pode ir? Quais são as cartas na manga que você tem? Para justamente você trabalhar o desconto. Agora, para quem seja do B2B, que é de vender, a empresa vender para a empresa, ou do B2C, de empresa vendendo para o consumidor final, é necessário pensar qual é o desconto que pode ser dado e até mesmo o parcelamento que você vai entregar. Enéas, vamos falar a respeito disso.
dessa questão. Vamos bater primeiro nessa tecla do desconto, porque isso é uma coisa que eu peço muito para os meus clientes. Falei assim, você tem tabela de preço e você define qual é a porcentagem de desconto? Eu vejo que muitos empresários não fazem isso. Deixa o vendedor livre para dar o desconto que ele quiser. Só que daí, de que quiser, vamos dizer assim, dá até 10% de desconto. Só que daí vira o hábito. A gente consegue... A pessoa nem pediu, o vendedor já está oferecendo. A gente dá 10% de desconto para você. O que você encontra nisso? Como que você olha quando você pega uma empresa? Você costuma fazer o cálculo desse desconto para ver o quanto que a empresa distribuiu de dinheiro, vamos dizer assim? Como que você analisa isso? Legal, muito boa pergunta. E é um ponto realmente muito importante, né? Isso costuma vir em pergunta, costuma vir em aula, costuma aparecer. Por quê? O desconto, e aí assim, não é falando que o vendedor não pensa na empresa ou o dono não pensa no vendedor, não é isso. Mas a gente tem que facilitar os estímulos. Sim. Então, por isso que você falou, o desconto tem que ser estratégico. O desconto, por exemplo, tá? Se a margem líquida, não estou falando de margem, a margem lá no final, lá, quanto você lucra na empresa, né? For de 10%, se o seu vendedor dá 5% de desconto, ele está tirando metade da sua margem. Só que a comissão do vendedor não vai mudar muito. Então, o desconto, ele é muito fácil de dar para quem está vendendo. Só que ele vai doer bastante no bolso do dono, tá? Então, como que a gente deve pensar isso, né? Com a parceria de alguém ali de vendas, claro. Deve ser estruturado uma forma de você não deixar tão fácil pro vendedor dar desconto. Por quê? O que vai acontecer? Ele vai dar sempre. Diminuir 10% no preço só vai diminuir a comissão dele em 10%. Só que vai derrubar a sua margem muito mais que isso. Então, você pega ali um produto que tem 30% de margem, se você tira 10%, você tirou 1/3 do seu resultado, né? Ou Exato. seja, dói muito no bolso da empresa, tá? Então, o ideal é estrategicamente, claro, ou você divide esse ônus, ou você tem uma política de comissionamento, uma política ali com os vendedores que incentiva o vendedor a vender preço cheio, né? Sim. Ou que premie o vendedor que dá menos desconto, da mesma maneira como a gente faz com os prazos que você comentou. Uhum. Né? Mas, especificamente na questão de desconto, isso às vezes fica meio invisível, porque a gente não enxerga o tanto que deu de desconto. Muitas vezes no sistema ali a gente vai lançar a venda pelo valor que foi feito, né? Então não fica transparente. É bom que tenha esse registro, mas é bom que não haja um sistema de incentivos perverso, né? Que você incentiva o cara a dar desconto. Não é culpa do vendedor, ele vai fazer o que é melhor para ele. O vendedor, ele quer vender, ele não quer perder a venda de jeito nenhum. Essa é a grande verdade. Você dá a ferramenta para ele, ele vai usar, né? Então, você dá o desconto, ele vai usar o desconto. A questão talvez ter um sistema de incentivos que não incentive o vendedor a sempre ir lá e dar 10% de desconto. E só de você saber o impacto que isso tem, que isso às vezes muda muito o jogo, né? A pessoa enxerga o impacto que isso tem, que o desconto tem no resultado final, aí a pessoa já, precisamos pensar nisso. Então, às vezes, no faturamento, você não enxerga essa mudança. Tira 10% do faturamento, mas em tese está vendendo mais, tal, beleza, né? Não vai enxergar. Só que esse 10% aí pode ser o seu lucro inteiro, né? Não é incomum empresas de comércio, empresas de varejo, empresa até mesmo fábrica, né? A margem final ali fica 10%, 5%, 15%, dependendo do negócio, isso é normal. Aí se você estabelece uma política de 5% de desconto para todo mundo, você basicamente está tirando dinheiro do seu bolso, né? Isso. Então só precisa ter esse cuidado, né? Ter uma política de preço coerente, porque senão você acaba sendo vítima ali da falta de estratégia, né? E gente, vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes, desconto é sinal de posicionamento fraco. Por quê? O vendedor, ele vai ter a ideia de que ele só consegue vender se ele der desconto. Só que, na verdade, se ele é uma pessoa que tem autoridade na venda, se ele é uma pessoa que passa credibilidade na informação que ele está transmitindo, vocês podem ter certeza de que essa venda vai ser concretizada. Ele fala muitas vezes, o cliente fala, eu sei que eu estou pagando mais caro, mas eu estou recebendo a instrução daquilo que eu estou levando. Isso conta demais. E a possibilidade de ele voltar
para comprar de você acaba sendo muito maior. Então, e isso a gente consegue como? Primeiro, trabalhando a cultura da empresa nesse sentido. Precisa de muito treinamento. E nesses treinamentos, Enéas, e eu acho que a gente dá para fazer até uma dobradinha nisso, ó, porque aqui a gente fecha negócio também, é justamente pensar nesse sentido, no momento do desenvolvimento desse treinamento, ter uma parte de abordagem financeira, para que o vendedor não tenha a sensação de que ele está sendo lesado ou de que ele está sendo penalizado e não consegue vender. E sim ter uma consciência realmente sobre o que é a precificação de um produto e o quanto que isso impacta no momento do desconto. O quanto que a empresa perde e o quanto que ele pode perder também, não é? Sim, não, eu concordo. Eu acho que não é que o vendedor... Muitas vezes, nem o dono da empresa não percebe. Então, quanto menos o vendedor, que ele enxerga só uma parte dos números. Geralmente, o vendedor enxerga só a venda. Sim. Né? Então, isso é uma questão de treinamento mesmo, de conscientização, né? E de entender que a empresa se fortalece não vendendo mais barato, né? Tudo bem, tem negócio que até a estratégia é vender mais barato e tal, mas é uma briga de custo. Outra história, outra história. Que a maioria de nós não vai querer participar, né? Porque é difícil, você briga sempre com margem e tal. Aí, ok, é outra conversa. Mas, no geral... Se diferenciar em atendimento, como a Sânia deu o exemplo aqui, né? De explicar, de ter aquela venda boa, aquela venda técnica, né? Aquele vendedor que, enfim, que atende bem, que dá vontade de você voltar lá e consumir, isso vai trazer muito mais dividendo. Geralmente o financeiro fica muito feliz quando tem margem boa. Aliás, equilibrar a empresa que tem margem bruta boa é a coisa mais tranquila, né? O difícil é quando você tá ali brigando por centavinhos no preço e realmente é algo assim que pode quebrar, porque daí é uma briga de eficiência. Sim. E nem sempre você vai ter a melhor. Então eu concordo, acho que a estratégia aí é de treinamento, é de corrigir os incentivos, né? Para que o vendedor privilegie também a venda sem o desconto, ou pelo preço cheio, ou com assim, o menor desconto possível, né? Sim. O que é interessante? Que o vendedor, ou isso... o colaborador, de forma geral, esteja com os interesses alinhados aos seus, né? Então, todo mundo ali ganha quando a gente vende mais e quando a gente fatura mais e quando a gente tem margem melhor. Então, esse incentivo tem que ser para todo mundo. Isso é muito interessante. Quem consegue fazer isso na empresa, né? Equalizar os incentivos, geralmente consegue uma empresa de sucesso, porque está todo mundo remando para o mesmo lado, né? Não é aquele conflito ali que, não, o vendedor quer vender, a produção não consegue produzir, o comprador quer comprar menos porque tem meta de gastar menos, né? Isso não faz sentido. Eu falo que são engrenagens, né, Enéas? Então, assim, todo o setor, ele precisa estar alinhado como uma engrenagem mesmo. Então, se uma travar, o restante vai travar e não tem como. Então, é necessário, sim, fazer esse alinhamento para justamente, como o Enéas falou, ter essa empresa de sucesso. Então, olha só. E aí, gente, também uma coisa que conta muito, e também é estratégia de vendas e a gente tem que pensar financeiramente, é a questão do parcelamento. O que eu já vi, tá, Enéas? Me lembrei agora até num treinamento que eu fui dar numa empresa, setor de varejo, venda de roupas. E eu estava trabalhando uma simulação de atendimento ao cliente. E aí, a vendedora, quando ela veio me vender, eu falei que queria comprar determinado produto, a gente demonstra uma certa resistência, né? Alguma objeção e tal. Aí, na hora, ela virou e falou assim, a gente parcela em 10 vezes. Quando ela falou isso, me gerou o alerta, falou, opa, peraí, não é assim que funciona. Até mesmo a empresa, ela pode ter um parcelamento alto dessa forma, justamente porque a concorrência faz também, e se você não fizer, muitas vezes você pode acabar perdendo, só que existe técnica também para isso. Então, o vendedor, no meu ponto de vista, ele também precisa saber qual é o parcelamento ideal para a empresa. Eu parcelo em 10 vezes, mas se eu fizer até em 6, para mim fica bom. A empresa vai ter uma lucratividade maior. Você acha que os empresários têm essa consciência? Alguns. Mas, assim, o parcelamento é um desconto. Uma que, muitas vezes, a pessoa faz o parcelamento e antecipa aquele recebível, Sim. Aí já o desconto fica bem evidente ali, né? Tá. Ou a pessoa realmente recebe aquilo ali parcelado,
Mas mesmo assim, isso tem um custo, porque o dinheiro você vai repor a mercadoria, o dinheiro é capital de giro seu que está se esticando. Né? Sim. Então você vai ficar com mais dinheiro parado ali. De qualquer maneira, isso tem um custo, né? Mesmo que seja um parcelamento ali no cheque, que às vezes no B2B faz, né? Um parcelamento ali no boleto e tal. Mesmo assim, esse parcelamento ele tem um custo, porque o dinheiro tem um custo, né? E o que é importante? Que isso seja levado em consideração na hora de você, ou na hora de você precificar, ou na hora de fazer a política de desconto, mas especialmente conscientizar os seus vendedores, né? É a mesma coisa que eu falei. Em alguns casos, até o mais crítico não é o desconto. O mais crítico é o parcelamento. Então, você vê todo mundo comprando coisa em 10 vezes, mas na verdade não precisaria. Talvez o cliente nem ia querer. Talvez... Exato. Ele compraria, parcelaria até em 2, vamos dizer assim. Não precisava nem ser em 10, mas, já que deu essa vantagem, por que não? Sim. Não é? Quando você determina o custo financeiro disso, né, o que não é difícil, se a pessoa faz antecipação de recebíveis, não é difícil, porque ela vai ter o preço ali, né? Mas mesmo o parcelamento, isso não é difícil, tem ferramenta na internet ali, simplesinho de fazer. Ela sabe assim, não, peraí, esse parcelamento em 10 vezes está me custando X. Isso. Eu posso dar uma parte desse X para o meu vendedor para estimular a venda à vista, por exemplo. Ó, venda à vista, sua comissão é um pouquinho maior, pode ser. Eu posso usar isso para dar um desconto à vista para o meu cliente também. Né? Então, você estimula o cliente. Aí tem que ver o que funciona melhor, né? Isso, é estratégico, né? Às vezes o vendedor é muito bom, é melhor você incentivar o vendedor que ele faz milagre ali, né? Mas, ou às vezes o cliente é mais sensível a desconto, vai preferir. Mas é importante que tenha esse alinhamento. Não deixar solto. Não é a mesma coisa para a empresa vender à vista e vender a prazo. A prazos é exatamente você dar um desconto. Né? Então... ou é dinheiro parado ali, ou é uma antecipação de recebíveis, que costuma ter um custo até um pouco maior, mas é dinheiro que poderia estar gerando lucro para você. Então, eu enxergo da mesma maneira que eu enxergo o desconto. Certo. Isso tem que estar na sua estratégia, você tem que conhecer esse número, né? Não é algo complicado, complexo, você tem que conhecer. E aí você fala, não, para eu não perder esse 10% que está me custando aqui, eu vou dar aqui 5% de desconto para o cliente que paga à vista. Às vezes, né, isso depende muito, a maioria dos seus clientes parcela ali em 2 vezes, né? Tem um impacto. Agora, tem gente que oferece até 10 vezes e a maioria dos clientes vai para as 10 vezes. Isso. E aí, aquilo ali tá causando impacto, né? É importante conhecer. Se a empresa tá tudo bem assim, em 10 vezes e tal, beleza. Mas aí você sabe que em à vista você pode trabalhar um desconto. Ou você pode incentivar o seu vendedor. A gente sempre tem que enxergar... não importa muito a posição que a gente tem que enxergar os vetores de melhora, Isso. né? Então, esse é um vetor de melhora. Trazer os pagamentos mais perto, mais próximos ali do à vista, você vai terminar com mais lucro no bolso. Sim. Inclusive, é uma das coisas que faz sobrar caixa, né? Às vezes acontece, você tem prazos muito longos, né? E aí a empresa começa a reduzir esses prazos, começa a ter uma política de descontos, tal, receber mais dinheiro à vista. O que acontece é que em alguns meses, né, o lucro vai aumentando devagarzinho. Isso aí não é uma pílula mágica. Mas às vezes o caixa melhora muito rápido. Porque o dinheiro que você vai usar para repor o estoque já está ali já. E aí, de repente, você fala... Poder de barganha, porque a gente ganha na hora que compra o produto e não na hora que vende, né? De repente, você fala, nossa, mas a minha conta da empresa está sobrando dinheiro. Mas por quê? Porque a gestão do caixa melhorou. É uma gestão de curto prazo, mas que tem impacto, né? Traz dinheiro ali. E o contrário também, né? Às vezes falta caixa, você vai ver, mas por que está faltando caixa? Não, porque também os clientes pagavam em 30 dias, estão pagando em 90. Ou estão pagando em parcelado, né? É algo bem interessante. O que está acontecendo com esses meus vendedores que estão dando parcelamento a mais, não é isso? Olha só, gente. Aí, empresário, vamos para aquele toque especial. Você está fazendo uma reflexão? Você está analisando como é que está a sua empresa e o quanto que olhar para isso vai impactar nos seus resultados? Vejam o quanto que pensar no preço do produto é essencial para você ter uma empresa saudável. Você sabe, Enéas, que eu fiquei sabendo na semana retrasada de um amigo meu, né, que empresário tudo, que teve que fechar a empresa dele por erro de precificação. Poxa. Imagina a situação, porque é justamente isso, você não olhar para números, você achar que simplesmente olhar para aquilo que o mercado está cobrando é o essencial para você poder precificar. E até mesmo, quando a gente fala de estratégia, fugindo um pouco aí do mundo financeiro, mas quando a gente fala em estratégia de posicionamento da empresa, posicionamento de produto. Então, às vezes, a lucratividade, a margem que se tem desse produto, ela é muito grande, perto daquilo que você comprou ou que você fabricou.
E aí você precisa olhar para isso e falar assim, qual é o colchão que eu tenho que também trabalhar, né? Deixar aí reservado esse dinheiro para investimentos futuros. O que você indica para as empresas em relação a isso? É necessário fazer investimentos? A concorrência vem de uma forma muitas vezes agressiva. Se você não fizer determinados investimentos, você fica para trás, você perde resultado. Quando a empresa fala, ô Enéas, quanto que eu preciso ter de reserva para investimentos? O que você indica? Certo. Bom, vamos lá. Primeira coisa, sim, se a empresa não se reinventar, não se, de vez em quando se reinventar, não investir em si mesma, né? Seja investimento de capital, seja investimento em marketing, em pessoas. Se ela não fizer isso aí, ela vai ficar para trás em algum momento e vai acabar, né? Empresa que não se reinventa não sobrevive por longo prazo, né? Vai ficar lá 2, 3 anos e tal, daqui a pouco acontece alguma coisa e ela corre o risco de sair do jogo, né? Em relação à quantidade, o que eu acho que é mais importante? Primeiro, é o empresário conhecer quanto que ele está lucrando de verdade. Tá? Então, muita empresa que não tem, às vezes, ali uma DRE, não tem, né, acaba só confiando na conta bancária. O problema é o que eu acabei de falar logo atrás aqui, que às vezes a conta bancária sobra dinheiro porque você melhorou um prazo, por exemplo. Isso não quer dizer que a empresa está lucrando mais. Sim. Só quer dizer que o dinheiro está mais no caixa, né? E às vezes acontece, não, tá sobrando dinheiro, tá tudo bem, né? O contrário também acontece às vezes. Qual é que é o problema de você se basear nisso? Você não sabe exatamente quanto você tá lucrando, né? Então, primeira coisa, conhecer o lucro. Eu defendo sempre que o sócio, né, tem direito a retirar o fruto do trabalho dele ali, mas é importante que um percentual daquele lucro fique na empresa. Não para ficar ali, né, pra ir pelo ralo, né? Mas talvez com fundo de uma reserva para fazer um investimento. Aí cada negócio, né, tem a sua característica. Sim. Nem que seja um gasto obrigatório em marketing. Que precisa. Vamos combinar, hein, pessoal? Precisa fazer investimento em comunicação e marketing. Especialista tá falando. Não, precisa. É a maneira que você tem de aumentar, né? Exatamente. E gerar posicionamento. E, desculpa te cortar, Enéas, mas utilizando a fala aqui, porque hoje em dia não é só a internet. A gente tem outros veículos, outros meios de comunicação de massa, outras estratégias que precisam ser utilizadas. E muitas vezes o empresário está ali, focando só no marketing digital. Ele é necessário fazer, obrigatório, mas o plus, ele é essencial. Mas vamos voltar ao raciocínio aqui. Não, eu só digo assim, dentro dessa... O investimento pode ser ali o marketing, né, que eu acho que é essencial. Pode ser ali uma ampliação, pode ser... Mas isso tem que existir. A empresa que não faz uma reservinha, e aí é baseado no lucro, tá? Não, sobrou caixa, vou aplicar. Não é isso. Tem que ver quanto a empresa está realmente lucrando, né? Vendi tanto, essas vendas me custaram tanto e eu tenho tanto de custo fixo. Sobrou X. Vou tirar uma parte, a outra parte eu vou deixar na empresa. Quanto mais a empresa reinveste em si, mais ela cresce, né? Até fazendo um paralelo aqui com o mundo dos investimentos, uma coisa que a gente enxerga muito, pessoal que gosta de investir em ações, em empresas e tal. Você observa o seguinte, a empresa que paga mais dividendos, ou seja, paga mais para o dono faz mais retiradas, né, para o nosso mundo, geralmente cresce menos. Quem que cresce mais? Aquela empresa que fica... Né, um exemplo clássico aqui. Você pega uma empresa como a Apple, né? Ela ficou 14 anos, 15 anos sem pagar um centavo de dividendos para ninguém. O dinheiro tinha lucro, e a Apple sempre teve muito lucro, botava tudo na empresa. O que ela fazia? Crescia mais rápido. Então, assim... É uma coisa meio matemática. Quanto mais dinheiro você coloca na empresa, né, ela vai crescer mais rápido, lógico, desde que tenha onde investir. Não é que vai ficar fazendo uma reserva imensa na empresa. Mas quanto mais você reinveste, mais a empresa cresce. A gente observa isso, né, em todos os mercados. Então, tem que ter essa estratégia. O dono, né, o empresário, ele não deve, o tempo todo, simplesmente pegar o resultado dele e botar no bolso todo mês. O risco disso é deixar a empresa ficar ultrapassada, a empresa não crescer. Então, é algo que eu costumo sempre reforçar, ensinar. Não pensar apenas no hoje, não pensar apenas no resultado de curto prazo, mas pensar lá na frente. A gente não quer uma empresa que está boa em 2026, né? Ou que está legal daqui a 2 anos. A gente quer uma empresa que dure anos e anos e até mesmo décadas, né? A maioria dos empresários que eu converso, eles querem um negócio, eles querem um legado, eles querem um negócio grande, que fique, né? E a gente só consegue isso se ele for sustentável. Não dá para ser sustentável se a gente não pegar parte do que a gente ganha
e reinvestir no negócio, né? Aí, dependendo do negócio, isso vai tomar proporções diferentes, mas não dá. Então, acho que tem que ter essa política, tá? O percentual, tem que ser metade, tem que ser 20%, tem que ser 10%. Depende, basicamente, assim, do estágio que a empresa tá e do apetite, né? Tem o empresário que é mais agressivo, ele quer crescer mais rápido. Um cara desse, ele precisa deixar mais dinheiro na empresa, tá? Porque senão, o que vai acontecer? Ele pode crescer só com empréstimo, com capital de terceiros. Isso é legal, só que isso é arriscado também. Então, sempre que o cara tá crescendo com capital de terceiro, com capital do banco ali, pegou um crédito e tal, beleza, só que ele tá aumentando o risco dele, né? Então, o cara não vai ficar também a vida inteira com uma empresa ali que em qualquer momento pode dar errado, passar um momento difícil e ir por água abaixo, né? Então, para não ter esse risco muito alto, o ideal é que a pessoa tenha também lá esse hábito de reinvestir o lucro dele, parte do lucro. É o jeito mais rápido, mais seguro de crescer. Perfeito. Gente, e aí? O que vocês estão achando desse bate-papo? Eu tô adorando, tô achando maravilhoso, um monte de dica essencial. No mínimo, é uma reflexão de falar assim, tô indo bem ou preciso rever tudo isso. Vou chamar o Enéas para ajudar aqui a fazer aí uma análise da minha empresa, entender o quanto que eu tô lucrando, o que está acontecendo comigo, porque isso é essencial para você verificar o quanto você tem de lucratividade e o quanto que você pode até investir para crescer. O Mel, você colocou aqui, né, o canal do Enéas para o pessoal segui-lo no Instagram. Ótimo. Se puder colocar de novo aí pra gente, é legal para vocês já seguirem. E outra coisa, gente, achou esse papo interessante? Eu vou pedir um favor para você. Vamos distribuir? Vamos levar para mais empresários para terem conhecimento e pensarem o seu negócio da maneira correta? Quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais a gente cresce também. E isso é fundamental. Então, se inscreve no canal, participa, porque é justamente a gente aqui trazendo conteúdo relevante para você estruturar o seu negócio. E compartilha com aquele seu amigo empresário que você sabe que merece conteúdo bom e que precisa se atualizar. E aproveitando toda essa parte, Enéas, eu vou falar do meu livro, né, gente? Então, assim, vocês vão buscar os investimentos aqui com o Enéas, como investir. E até lá traz dicas também para a empresa, Enéas, de investimento? O meu livro ele tem dicas que servem para as empresas. Apesar de ele ser voltado para o empresário, para a pessoa, né? Pessoa. Uhum. Mas o empresário que está fazendo sucesso, com certeza vai querer trabalhar em investimentos, não é? Precisa. Um momento da vida a gente para e fala assim, peraí, já gastei muito, preciso guardar dinheiro, fazer investimentos. Quanto mais cedo, mais barato fica, como o Enéas falou, mas se nunca é tarde, a gente precisa começar, não é isso, Enéas? Sim, até é engraçado, às vezes você fala assim, poxa, já passou muito tempo, já tô velho para investir. O problema é que daqui a 5 anos, você vai estar mais velho, e aí você vai falar assim, nossa, se eu tivesse começado 5 anos atrás, então o momento perfeito não existe, né? Exato. A gente só tem hoje. É isso aí. Então, gente, o meu livro aqui, 101 estratégias para resultados reais, venda e gestão na prática, vai trazer dicas essenciais para você criar o posicionamento da sua empresa, para você manter a sua empresa ativa com excelente visibilidade, o que fazer com o colaborador, como fazer com que ele dê resultado. Então, também é outra dica de leitura aí essencial. Um capítulo por dia, 5 minutinhos, resolve. Não, eu ia comentar sobre o livro, que ele é muito prático, né? Então, ele tem ali... Os capítulos são curtinhos, né? Então, a pessoa consegue ler e aplicar. Ler e aplicar. Não é aquela leitura, você não precisa ler esse livro aí em 2 dias, acho até que não é o melhor. Porque é ler e aplicar, né? Isso. Então, ele é cheio de conceitinho, mas todos eles são aplicáveis. Então, esse livro realmente é muito bom. Eu gostei, eu ganhei um da Sami e lia. Show de bola. Gratidão pelo feedback, Enéas. Isso é muito bom. Porque você sabe que ultimamente eu tenho recebido alguns feedbacks do pessoal, né? Ai, seu livro tá lá na minha cabeceira. Ai, eu leio antes de ir pra empresa. Coloquei em prática, deu resultado. Eu fico tão feliz. Porque essa que é a ideia, né? Fazer com que o negócio realmente aconteça. Eu vou confessar que o seu eu ainda não li, tá? Não dá, né? Mas tá na fila. Tá na fila pra eu fazer a leitura. Aí eu venho aqui e vou dar o feedback pra vocês, gente. Mas especialista na área de investimentos sabe como ninguém determinar ali o que é o correto a gente fazer com o dinheiro, certo?
Certo. O meu foco sempre foi educar, eu me vejo até muito mais assim como um educador. Eu quero que as pessoas tenham um olhar para isso, né? É. Porque muitas vezes só falta olhar. E fala pra mim, Enéas, quando que teve esse despertar na sua vida de pensar nesse lado financeiro, do que fazer, como dar o direcionamento pra alguém? Como que foi isso? Desde jovem, eu tenho essa tendência com o mercado financeiro. Sempre gostei da ideia de investir, sempre pensei em número, em dinheiro. Enfim, a minha cabeça sempre foi mais ou menos assim. E eu comecei a trazer isso para minha vida, né? Quando eu tinha ali 17 para 18 anos, foi meu primeiro contato com o mercado financeiro. Nunca larguei, sempre fui uma pessoa que investi. Sempre assim, aprendendo, fazendo um monte de besteira, aprendendo, né? Que, aliás, é o melhor jeito de aprender. Você faz besteira, aí você consegue ensinar os outros o que não fazer. Muitos do meu livro tem isso, tá? As coisas que eu já fiz errado, eu ensino para não fazer. E aí, quando... me lembro se foi 2019 ali, eu comecei a ter a ideia de ensinar. Porque eu tinha essa facilidade, eu tinha facilidade de passar para as pessoas. As pessoas acham complexo, às vezes, o mundo financeiro, especialmente o mundo dos investimentos, mas não precisa ser. Ele, na verdade, dá para ter um olhar bem simples, né? E aí eu comecei a ensinar, comecei ali com um canal no YouTube, comecei a dar treinamento e tal, e fiquei até hoje, né? Fui me aprofundando mais na parte de gestão financeira de negócios, que também é algo bem relevante. Ele casa muito ali, porque uma empresa, apesar de ter escalas diferentes, tamanhos diferentes, quando você analisa uma empresa da Bolsa, por exemplo, gigante, fatura bilhões e tal, os indicadores financeiros são bem parecidos, né? Então, às vezes, ali você pega uma padaria, ela vai ter lucro, ela vai ter o EBITDA, ela vai ter as margens de contribuição, ela vai ter... Tudo isso é relevante, ela vai ter o fluxo de caixa. Então, às vezes, é difícil o empresário enxergar. Mas quando ele enxerga, ele pode tomar decisões melhores. Meu foco foi sempre esse, eu gosto de ensinar, né? A gente está ali, colega ali nas áreas de escola de negócio, né? Então, a Sam é com essa área de vendas e eu mais com a parte de gestão financeira. E eu gosto desse tipo de feedback, assim, poxa, eu consegui enxergar algo que antes eu não enxergava, né? O dinheiro estava sumindo, eu não enxerguei para onde que ele estava indo, agora eu entendi, é por causa disso. Então, isso é algo que faz diferença. As pessoas, às vezes, não olham, ou porque não entendem, ou porque, às vezes, não sabem a importância. Mas é uma sensação muito boa, né? Quando você faz a pessoa enxergar aquilo ali, ó. Porque a gente enxerga, mas a pessoa não, né? Então, é legal a pessoa enxerga. Essa, para mim, é a sensação mais importante. É por isso que eu escolhi ser um educador, ensinar, né? Enfim, acho que talvez seja a sua... Você tem essa mesma sensação, né? Isso é muito bom. Show! Gente, que bate-papo delicioso. Eu adorei, Enéas. Você viu o que passou? Pois é, passou rápido, né? Aqui passa rápido, porque conteúdo bom é assim, a conversa flui, e aí a gente mergulha em tudo que a gente vai fazendo e vira isso, gente, maravilhoso. Eu tenho certeza que você, empresário, anotou aí diversas dicas para colocar em prática e para analisar no seu negócio. E aí tá o contato do Enéas novamente para vocês poderem chamá-lo para bater um papo, para entender a respeito do negócio, analisar aí por um período. Você faz essa consultoria, né, de análise da empresa? Depende, eu faço sim. Eu tenho feito lá com as Aros, né, mais essa parte aí de orientação, de ensino, mas eu fico à disposição para conversar. Às vezes fica uma dúvida ali, uma questão, tem um problema aqui que eu não sei direito, né? Chama, a gente conversa. Eu tenho feito o treinamento nas empresas, tá? Isso, então, legal. Às vezes isso é relevante, especialmente ali na parte de finanças pessoais. Existe muito problema, às vezes, Acho que ninguém que está assistindo aqui tem esse problema. Não, mas, imagina. Às vezes, o funcionário, poxa, sempre quer um adiantamento ali, sabe como é que é, né? Isso eu acho que é relevante a gente tratar ali num treinamento. Então, eu tenho feito muito esse trabalho. E é uma área, assim, que a gente sente que tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Tem pessoas que têm dificuldades porque realmente tem uma situação muito difícil, ganha muito pouquinho e tal. Mas muita gente tem dificuldade porque tem uma desorganização. Uhum. Então, e isso a gente resolve. Desorganização é mais fácil de resolver, né? Então, basta ali algumas coisas práticas. Mas também aqui na questão de finanças empresariais, gestão financeira, eu fico, claro, à disposição.
Acho que ela vai deixar o meu contato ali, Sim, o arroba do Instagram. Lá, ó. Enéas Heller. Isso. E, lógico, pode me chamar, vamos conversar. Eu gosto muito dessa área de poder trabalhar com isso, de poder passar um pouquinho do conhecimento aí para vocês. E eu fico muito feliz quando vocês, né, conseguem aplicar isso aí na vida de vocês e colocar, no final das contas, mais dinheiro no bolso, né? Com certeza. A missão da empresa não é exatamente essa, mas a missão do empresário tem que estar alinhado ali com o financeiro, né? É muito importante. Isso aí. Né? Enéas, gratidão por você ter aceito esse convite. Fica aberto aí para vir mais vezes. Vamos tratar de outros assuntos essenciais para os empresários. E, gente, eu vou começar agora a encerrar o podcast. A Ariane falou, Samia, por que você não encerra dando uma dica do seu livro, né? Falando algum artigo. E eu simplesmente abri. E peguei aqui o artigo 37, que fala o seguinte, com quantas pessoas você já se conectou esse ano? Esse ano está começando, mas sabe o que você pode fazer? Qual é o seu objetivo? Quantas novas pessoas você quer conhecer esse ano? E aí, estrategicamente, você dividir isso por meses e entender onde você precisa estar para ser visto e fechar novos negócios. Porque vendas, gente, é relacionamento. Então, quanto mais você se conecta, mais você vende. Analisando os preços, vende com resultado melhor ainda, com a sua margem ideal, certo, Enéas? Então, fica a dica aqui. Quero saber com quantas pessoas você vai se conectar esse ano. Um grande beijo e até a próxima. Obrigado.